Olá pessoal, vamos dar continuidade na leitura desse livro. Ele ama para sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã. No vídeo anterior a gente iniciou o capítulo 3, que está falando sobre bênçãos através de Abraão. E agora a gente vai continuar aqui no subtítulo, Cumprimento da Promessa. Peço aí que você deixe o like, compartilhe, e se tiver alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail. Terei o maior prazer de tirar sua dúvida e estudar a Bíblia com você. Cumprimento da promessa. Deus repete, através desses servos, a tarefa de repartir seu amor e bondade com o homem e o universo. Ele irá abençoá-los e, por sua vez, abençoar aqueles com quem tiveram contato. Examinaremos a promessa feita a Abraão. A mesma promessa é repetida a Isaac, lá em Gênesis 26, 4, e a Jacó, lá em Gênesis 28, de 13 a 14. Deus promete formar uma, entre aspas, grande nação, através da qual a promessa será mantida viva e será cumprida. Trata-se de uma promessa aberta. Paulo diz que Cristo cumpriu a mesma, lá em Gênesis 3:16. Aliás, lá em Gálatas 3:16. Cristo é o cumprimento final, mas é errado concluir que Deus nada fez para abençoar as nações entre Abraão e Cristo. Gênesis torna perfeitamente claro que desde o momento em que falou com Abraão a primeira vez, ele estava abençoando os povos através desses servos escolhidos. Onde quer que o homem ou a mulher de Deus estejam, os dons de Deus estão sendo, sem dúvida, distribuídos. Abraão foi abençoado por Deus, abre aspas. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fecha aspas. Está lá em Gênesis 13:2. Sua riqueza era partilhada com os que o rodeavam. Abraão tinha 2 irmãos, Naor e Harã. Harã morreu jovem e deixou um filho, Ló. Está lá em Gênesis 11, de 27 a 28 e o 31. Quando Abraão foi para o ocidente, Ló o acompanhou. Devido ao seu parentesco com Abraão, ele também enriqueceu, tornando-se tão rico que ele e Abraão tiveram de separar seus rebanhos de gado e ovelhas. Não havia terra que pudesse sustentá-los com pastagens suficientes. Está lá em Gênesis 13:6. Ló gostou da região do Vale do Jordão e levou sua família para viver em Sodoma. Essa mudança causou problemas, pois, abre aspas, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Fecha aspas, está lá em Gênesis 13:13. Quando, porém, 5 reis atacaram ao mesmo tempo a região, Abraão foi em seu auxílio. Ele nada pediu em troca pelo serviço prestado, pois Deus o chamara para abençoar outros. Está lá em Gênesis 14, 21 a 24. A perversidade de Sodoma tornou-se mais tarde tão grande que Deus decidiu destruir a cidade. Está lá em Gênesis 18, 17. Apesar do pecado, a destruição foi todavia adiada devido à promessa feita a Abraão, em Gênesis 18, 18, e ao parentesco de Ló com ele. Onde quer que Abraão e seus descendentes sejam encontrados, as bênçãos de Deus se derramam. Dos lombos de Ló surgiram 2 nações, Moabe e Amon. Está lá em Gênesis 19, 37 e 38. Essas nações foram igualmente abençoadas por causa de sua relação com Israel. Está lá em Deuteronômio 2, 9 e o 19.
Em alguns casos, porém, Abraão trouxe uma maldição sobre as nações, tais como o Egito. Está lá em Gênesis 13, 10 a 18. E a Filístia, está lá em Gênesis 20, devido ao seu engano. Mas nessas histórias temos a impressão de que, ao ser revelado o engano e endireitada uma situação errada, as bênçãos se seguiram a maldição. Está lá em Gênesis 20, 17 e 18, abre aspas. E, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão, fecha aspas. O outro subtítulo, participação nas bênçãos divinas. Isaac viajou para a Filistina, mais tarde, durante um período de seca. O Senhor apareceu a ele em Gerar e repetiu a promessa. Abre aspas, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, fecha aspas. Está lá em Gênesis 26, 4. Da mesma forma que Abraão enriqueceu, Isaac também ficou rico na Filistina. Abre aspas, o Senhor o abençoou, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, fecha aspas. Está lá em Gênesis 26, 12 e 13. Depois de algum tempo, abre aspas, os filisteus lhe tinham inveja, fecha aspas, talvez pensando que se tornara rico às custas deles. Está lá em Gênesis 26, 14. Eles começaram a persegui-lo, assim como a seus rebanhos, e lhe pediram que deixasse o país. Está lá em Gênesis 26, 16. Não ocorreu aos filisteus que não era apenas Isaque que estava sendo abençoado, mas eles também prosperavam devido à presença de Isaque entre eles. Não fora ele que estivera enriquecendo às suas custas, pois eles também eram abençoados por causa de Isaque. Depois de algum tempo, Abimeleque examinou a situação e viu as coisas em sua verdadeira perspectiva. Ele compreendeu que a riqueza de Isaque era produto dos atos de Deus. Abimeleque chamou alguns homens importantes e foi falar com Isaque, dizendo, abre aspas, vimos claramente que o Senhor é contigo. Tu és agora o abençoado do Senhor, fecha aspas. Está lá em Gênesis 26, versículo 28 e 29. Abimeleque chegou à conclusão de que se entrasse em aliança com Isaque, ele também seria abençoado e não amaldiçoado. Isaque era um homem de Deus e onde quer que um homem de Deus esteja, coisas boas acontecem. A comunidade é abençoada pela presença de um servo de Deus, seja ele homem ou mulher. Uma família de cristãos vivia numa certa cidade. Sempre que alguém ficava doente, a mulher procurava ajudar. Quando um vizinho precisava de ferramentas, conselhos ou outra ajuda qualquer, eles lhe davam assistência com toda boa vontade. Se o doente se achava hospitalizado, o casal lhe fazia uma visita. Nos feriados, eles convidavam os vizinhos para uma reunião em sua casa. A reação da comunidade para com eles era, porém, de uma certa desconfiança, embora os considerassem boas pessoas. Os filhos deles iam bem na escola. Depois de formados num colégio religioso, arranjaram bons empregos. Alguns anos mais tarde, a firma onde o chefe da casa trabalhava transferiu-o para outro estado. Foi só então que os vizinhos reconheceram como havia sido abençoados com a presença deles. Os novos inquilinos da casa onde tinham morado passavam o tempo indo a coquetéis ou dando festas barulhentas. Não ligavam para a vizinhança, não ajudava ninguém que ficasse doente.
Seus filhos eram indisciplinados. Destruíam as árvores do parque, estragavam as casas alheias e eram cruéis com os animais. Eles se constituíram, na verdade, em um aborrecimento para todos. Depois de 6 meses da chegada dos novos vizinhos, a comunidade veio a compreender apesar de terem invejado secretamente a família dedicada a Deus, tinha sido na verdade abençoados pela sua presença. Precisamos tomar consciência de que, como povo do Senhor, onde quer que estejamos, Ele distribui seus dons do seu bom depósito. Abre aspas. E te abençoarei. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Fecha aspas. O servo de Deus pode ser invejado e ridicularizado, como aconteceu com Isaac, mas ele não precisa ter um baixo conceito de si mesmo. Através dele, a comunidade está sendo abençoada, porque reconheça isso ou não. Quer reconheça isso ou não, desculpe. Jacó era um usurpador. Talvez ele tivesse tirado esse traço de caráter do lado da família de sua mãe, pois tanto Rebeca como Labão conspirava para melhorar de vida. Através de um estratagema envolvendo Rebeca e Jacó, este recebeu de Isaque a bênção prometida a Esaú. Está lá em Gênesis 27, de 5 a 29. Embora a falsidade humana levasse à inversão da bênção, o texto deixa explícito que a mão de Deus operara todo o tempo. Por ocasião do nascimento dos gêmeos, o Senhor disse a Rebeca que, abre aspas, o mais velho serviria ao mais novo, fecha aspas. Está lá em Gênesis 25, 23. E segundo Malaquias, no fim do Velho Testamento, Deus disse, abre aspas, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, fecha aspas. Está lá em Malaquias 1, versículo 2 e 3. Esta história é um exemplo para nós. A ação de Rebeca representa a moral de uma época diferente? Não. De fato, uma tal duplicidade era provavelmente ainda mais chocante então do que agora, especialmente porque Isaac era cego e velho. Pessoas como ele deveriam ser reverenciadas e ajudadas, e não enganadas. Conforme está lá em Deuteronômio 28, 18, Levítico 19, 32. Qual o ponto que Deus está, portanto, destacando nesse texto? O povo de Israel aparentemente que Jacó recebeu sua herança como um dom, e não por direitos naturais e legais. O povo de Israel recebeu sua terra por essas mesmas razões. O cristão atinge a sua posição da mesma forma. Tudo isso mostra que Deus se move de maneira misericordiosa na realização de seus prodígios. Esaú ficou excessivamente zangado com tudo o que aconteceu, como era de se esperar. A vida no lar tornou-se difícil. Além disso, Rebeca queria que Jacó se casasse com uma moça de seu povo. Ela arriscou assim a partida do filho. Está lá em Gênesis 27, versículo 41 a 46. Jacó deixou a Palestina, seguindo para Harã, cidade da família de Rebeca. Ele parou uma noite no caminho, colocou uma pedra sobre a cabeça e adormeceu. Sonhou com anjos subindo e descendo uma escada que chegava aos céus. Está lá em Gênesis 28, de 10 a 13. No alto da escada achava-se o Senhor e ele
repetiu a Jacó a promessa que fizera a seu avô Abraão e a seu pai Isaque. Abre aspas. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Fecha aspas. Está lá em Gênesis 28, 14. Jacó chegou, finalmente, a Harã e parou junto a um poço onde os pastores davam água aos rebanhos. Ele se encontrou ali com Raquel, filha de Labão, irmão de Rebeca. Ela levou-o para conhecer a família e ele apaixonou-se por ela. Quando Labão perguntou a Jacó que salário desejava para trabalhar para ele, Jacó tinha a resposta pronta. Queria Raquel como esposa. Ele trabalhou então 7 anos e foi marcado o dia do casamento. Está lá em Gênesis 29 e 20. Mas Labão arranjou um meio de fazer Jacó trabalhar mais 7 anos. Ele colocou Lia na tenda nupcial em lugar de Raquel. Jacó decidiu trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Quando os segundos 7 anos terminaram, Jacó pediu permissão para voltar para a casa dos pais. Durante todo esse tempo, Labão prosperara. Ele queria saber a fonte de sua prosperidade e, através de algumas espécies de adivinhação, Labão descobriu que, abre aspas, o Senhor me abençoou por amor de ti, fecha aspas. Está lá em Gênesis 30, 27. Jacó concordou, abre aspas, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando gradativamente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Fecha aspas, está lá em Gênesis 30, 30. E não só Labão foi abençoado, mas quando Jacó partiu, tendo aplicado alguns estratagemas pessoais, ele se tornara, abre aspas, mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas, e servos, e camelos e jumentos, fecha aspas. Está lá em Gênesis 30, 43. Vamos parando por aqui. Depois a gente continua no subtítulo: As bênçãos acompanham os homens de Deus. Se você está gostando da leitura desse livro, Ele ama para sempre, a mensagem do Velho Testamento, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo e se tiver alguma dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?